E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós estudamos o que? Análise gráfica. Procuramos entender o movimento do preço, procuramos entender aquilo que o preço é capaz de fazer no movimento do gráfico. Ou seja, é como se eu aliasse um movimento gráfico com a lógica do preço. Então, partindo deste princípio, eu tenho que uma aplicação de risco ou não nos meus trades. Nem, por exemplo, aqui, acabei de fazer uma entrada. O que está acontecendo com o gráfico? Ah, ele vai romper ali, Cadu, onde você entrou. Não, eu não acredito nisso. Ele vai voltar para esse canal aqui que eu fiz este desenho. Por que você tem essa certeza, Cadu, sendo que a tendência aqui ela é de alta? Primeiro que eu estou vendo um inside bar aqui nessa região. Aí eu estou vendo o que? A média do volume. Estou vendo todo um contexto gráfico. E quando a gente entende o contexto gráfico para entender as regiões, para entender a tendência, para entender esse movimento do gráfico, junto com a lógica que o preço é capaz de fazer na região, a gente sabe o que o gráfico está fazendo. Então cabe a mim fazer o que? Apenas fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então, ó, chegando aqui, o que eu fiz? Fiz uma entrada nesta região. Falta um segundo, tá lá, entradinha perfeita. Então você viu que eu marquei para você com base, nesta região, o que ele poderia fazer. Ah, Cadu, mas e se ele subisse um pouco mais? Se ele tivesse feito um movimento no candle aqui, como este, um exemplo, se ele tivesse feito este movimento, eu poderia pensar em dar um movimento a mais. Só que o que aconteceu? Isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abortar o entendimento. Porque a minha prioridade de entrada era fazer o quê? A continuação desta tendência que vem lá de baixo. Quando o gráfico não faz um movimento me mostrando o que ele vai fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que ele está fazendo. Eu não tenho que fazer o que eu quero fazer. Como agora. Eu queria continuar o movimento, mas ele não me mostrou continuação do movimento. Então, se ele não me mostra a continuação do movimento, ele vai fazer o que? Ele vai fazer algo contrário. Poxa, Cadu, mas onde que eu vejo isso aqui que você acabou de falar? Ó, toda essa explicação aqui dessa movimentação dos candles, por exemplo, você pode entrar lá no meu canal do Telegram, que o link está na descrição ou aí no banner, e você pode aí, ó, baixar os 16 padrões de candles de correção ou reversão que todo trader tem que saber. Ó, eu trago todos os desenhos, todas as explicações aqui de forma gráfica, tá? É só entrar aí no link da descrição e lá em informações do canal, dentro do Telegram, e fazer o download. Outra coisa, quer tirar alguma dúvida comigo, quer perguntar alguma coisa? Só entrar no meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, esse é o meu canal oficial. Você pode ver o resultado dos alunos, você pode ver o link aqui do treinamento, entrar, ver preço, ver como é que funciona e também mandar um direct para mim através desse canal oficial, tá bom? Então, dado esses recados aqui, vamos aqui para a operação. Então, olha só, ele continuou o movimento de alta. Ele continuou fazendo aquilo que eu previa, porém, aqui era uma região onde ele poderia fazer o quê? Um respiro de movimentação para continuar. E eu entrei justamente no chamado pullback, né? Que é o retorno do preço para ele ganhar força e continuar o movimento. Entrei, deu muito bom. Aí muita gente pode falar assim, Cadu, mas qual é a entrada perfeita? É a que você fez? Não existe entrada perfeita, existe entradas com mais risco ou menos risco. Qual seria a entrada com menos risco? Seria a entrada para a continuação do movimento de alta. Tá, Cadu, por que você fez essa entrada então? Porque eu vi a possibilidade vi os riscos,
Mas eu vi a possibilidade e fiz a minha entrada. Está errado? Não, não está errado. O que existe são entradas com mais riscos e entradas com menos riscos. Principalmente quando a gente alia o suporte à resistência. Quando a gente quer aliar o quê? As nossas entradas em suporte e resistência. A gente tem que avaliar muito bem. Então, por exemplo, uma estratégia operacional em suporte e resistência, por que eu falo uma estratégia operacional? Porque se eu falar a técnica operacional suporte e resistência, vocês não estão nem aí ou não procuram entender o que é. Então, acho que eu vou até colocar o título do vídeo como eu vou colocar lá estratégia em M1, alguma coisa assim. Essa estratégia operacional em M1 te dá muitas vantagens, lucratividades. Por quê? Porque aí chama a atenção sua para você vir aqui aprender a técnica, tá? Nós aprendemos técnicas, que para alguns é estratégia, setup, tem um outro nome, mas tecnicamente falando chama-se técnica. Porque você tem que ser um técnico do mercado, você tem que ser um técnico dos gráficos. E eu trago todo esse cunho educacional onde você tem que ser técnico, tá bom? Então, quando você aprende essas técnicas operacionais, onde você pode desenvolver no suporte e resistência entradas saudáveis, ó, por exemplo, perdão, gente, ó, olha essa região, o gráfico trabalhando ali nessa região, tá no máximo da região? Não, não tá no máximo. O que eu faço? Fico na dúvida. Eu fiquei na dúvida agora se ele pode fazer uma correção ou não. Se ele descer um pouquinho, desce um pouquinho, mais um pouquinho, entrei. Confesso a vocês que estou um pouco temeroso na região, mas eu sei do risco, porque ele pode vir até a máxima do movimento que é ali. Porém, ele já chegou no meio do movimento do canal. Então, é uma coisa que eu gosto muito, gente. Eu não sei se vocês perceberam. No meio do canal, eu gosto muito de fazer essas entradas no meio do canal. Me dá uma segurança. Me dá uma segurança. Ó, olha o que está acontecendo. Se ele me der um loss aqui e vier buscar aqui embaixo, eu posso entrar, eu posso abrir o gráfico novamente, que é um GBP USD, e fazer outra entrada. Ó, GBP USD, eu vou até esperar aqui ó, com ele aberto. E aqui eu recupero. Ó, eu acho que nem vai precisar, né? Pronto, ó, entrada perfeita. Então nem precisei, ó, entrada perfeita. Por quê? Entenda isso em suporte e resistência, ó. Ó, isso aqui vale milhões para você, vale milhões. Vale milhões. Essa técnica ou essa estratégia de entrada em M1 vale milhões. Por que vale milhões? Porque isso aqui abre a sua mente de um jeito, você vai ver com outros olhos coisas que muita gente, ninguém viu, ninguém vê, ou ninguém sabe, né? Sei lá, eu acho que ninguém sabe. Por isso que não te explica. E por que eu digo isso para você? Porque quem é aluno, ó, olha isso aqui, deixa eu abrir isso aqui, ó. Olha esse aqui, ó. 9-1, obrigado pelo conhecimento, sigo estudando. Eu acabei aprendendo a trabalhar consolidação sem querer. Estou me aprimorando a cada dia e a sede de estudar se torna grande a cada dia. Achei meus erros, olha isso aqui, ó. Achei meus erros. Era querer fazer demais em períodos curtos. Tomei tinta tentando fazer bloqueio, mas deu bom. Ele me explica aqui o porquê do loss que ele tomou. E aí ele diz assim, ó, achei meus erros. Achei meus erros. É isso que você precisa entender para você se tornar um trader consistente. Ou alguém vivo no mercado. Se você possui uma técnica, se você possui uma estratégia, só que você usa ela falha, usa ela amanhã falha, usa amanhã ela falha, o erro não está em aplicar a estratégia, o erro está em você em dominar a estratégia. Conseguiu compreender? O erro não está na estratégia, o erro está em você em dominar a estratégia. Por que eu digo estratégia? Eu não estou falando estratégia daquele bolo pronto que você joga os ingredientes e está lá. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da estratégia no sentido de técnica. Eu estou falando estratégia para chamar a sua atenção.
Porque as técnicas, elas existem há décadas de anos. Décadas de anos. Principalmente a análise gráfica, ela é centenária. As técnicas são centenárias. O que eu ensino para vocês aqui é centenário. O que eu ensino no treinamento é centenário. Mas por que comigo não dá certo? Porque existe algum erro em você que você não consegue aplicar a técnica. Ou seja, existe algum erro em você que você não consegue aplicar a estratégia. E olha o que esse aluno falou aqui, ó. Erros. Era querer fazer demais em períodos curtos. Achei meus erros. Achei meus erros. E a partir do momento que ele achou os erros, ó, 9-1. Isso aqui começa a se tornar natural. Então, gente, coloca um negócio na sua cabeça. Se você faz 5 entradas no dia e toma 4 loss, alguma coisa você está fazendo errado. Quando você corrige o que você está fazendo errado, ao invés de fazer 4-1 negativo, o que acontece com você? 5-0. Conseguiu compreender essa dinâmica? Essa matemática é tão simples. É só você entender. É só você entender. Poxa, um exemplo. Você foi tirar a carteira de motorista. Na primeira prova, você erra e você é reprovado. O que você tem que fazer para passar na prova da carteira de motorista na próxima prova? Você tem que fazer o quê? Achar o que você errou na prova, corrigir para não errar e passar na prova, não é assim? O trade é a mesma coisa. Entenda isso. Ó, espelhe a sua vida no trading. O trading é um aglomerado de pessoas, de fundações, de instituições que estão lá do outro lado da tela, apertando o botão e movimentando ativos financeiros. São pessoas, trazem aqui aquilo que as pessoas querem. A valorização do ativo ou a negatividade de um ativo. Entenda o que elas estão fazendo. Procure os seus erros, procure o que você faz de errado na técnica. E aí é a estratégia operacional em suporte e resistência, se em M1, por exemplo, que é a mesma em M5, que é a mesma em M15, eu canso de falar isso, se torna algo simples e agradável para você. Mas você tem que fazer o quê? Procurar esses erros. Você tem que se aprimorar nesses erros. Aprimorar no sentido de resolver. Olha esse aluno aqui, ó. Boa noite, mestre Cadu. Tô passando aqui para avisar, olha, é 2 horas da manhã. Tem gente um pouco sem noção na hora de mandar mensagem, mas tudo bem. Era 2 horas da manhã. Passando para avisar que seus ensinamentos estão mudando minha forma de ver o gráfico. E para te falar que adquiri o seu curso. Mas ele não é apenas um curso de trader. Ele é uma obra de arte. Sim, e merece ser chamado de mestre. A análise gráfica é vida. Deus te abençoe sempre porque você está mudando vidas. É por isso que eu ensino. Tá? É por isso que eu me dedico tempo. É por isso que eu subo vídeo aqui para o YouTube. Por isso que eu dou suporte para cada aluno de forma individual que entra no treinamento. Quando você entra no treinamento, você não fala com robô, você não fala com atendente, você não fala com equipe de Cadu, você fala comigo. Porque eu primo por qualidade. Na vida não é quantidade, na vida é qualidade. Não adianta você ter uma casa maravilhosa, milionária, se você não tem qualidade de vida dentro daquela casa. Não adianta você ter... eu tenho uma família grande, mas não tem qualidade de família. Eu tenho isso, tenho aquilo, mas tem quantidade, mas não tem o quê? Qualidade. Eu primo por qualidade. Por isso que o aluno diz aqui, né? É uma obra de arte o treinamento. E merece ser chamado de mestre. Isso aqui é o feedback de quem? De aluno. De aluno. E eu quero explicar para vocês essa entrada aqui. Se você utilizar, olha aqui. Se você utilizar essa estratégia operacional IM1, vai te trazer grandes lucros. Mas é claro, você precisa entender um contexto de movimento, você precisa entender movimentação gráfica, você precisa entender a lógica de preço. Não é simplesmente aqui. Para eu tomar uma atitude aqui, eu tive que analisar todo um gráfico. Então, quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Isso aqui não existia. Não foi assim? Isso aqui não existia. Ou seja, eu vi o gráfico fazendo uma movimentação de queda,
mostrou um preço com grande fluxo. Eu fui lá para trás. Fui lá para trás e vi a região de fundo. Eu vi um canal. Vi a máxima do canal. E o canal tem sempre 50%. Eu vim aqui e marquei 50% do canal. Mais ou menos os 50% do canal, né? Que eu peguei por aqui, ó. Eu peguei por aqui, ó, por essa sombra, por cima disso aqui e tal. Quando eu volto aqui na região, o que acontece? O preço fez este movimento. O preço fez este movimento aqui e parou exatamente aqui nessa região, muito próximo aos 50% do movimento que eu fiz. Então, se você analisar muito bem, todas as regiões que eu marco aqui, quando eu marco linha, não sei se você presta atenção, se você é sábio ao ponto de entender e analisar todas as marcações, eu sempre marco o extremo de uma região, eu sempre marco o início de uma região e eu sempre marco o meio de uma região. Isso aqui, Cadu, em M1, pode ser M1, M5, M15, M30, M46, M239, M926, qualquer M. Se eu apagar esse 1 aqui e falar que eu estou marcando o gráfico aqui, você não sabe que tempo gráfico que é. Eles são fractais. As tendências trabalham se entrelaçando entre si. Tanto faz. Então, se você aplicar essa estratégia em suporte e resistência aqui, esta técnica em suporte e resistência aqui em M1, esse operacional, você vai ver como vai mudar a sua visão no gráfico. Eu não sei se você reparou que eu sempre coloco o extremo, início e meio. Então, todas as vezes que o gráfico respeita o extremo e ele fica pelo meio da região, me dando uma oportunidade de correção, eu já tomo uma atitude de correção. Eu já tomo. Por quê? Porque ele precisou romper a primeira região, precisou romper a segunda região e precisou romper a terceira região. Ele rompeu a primeira, rompeu a segunda e a terceira não. E está trabalhando aqui em 50%. Ou seja, eu já falei para vocês e expliquei já várias vezes que todas as vezes que o gráfico trabalha em 50% do gráfico, ele pode chegar aqui em 50% do gráfico e fazer o que no 50%? Ficar acumulado aqui e depois romper de novo para cima. Então é o que ele vem fazer aqui, é o mesmo movimento, ele vem, ó, acumula aqui, só que aqui ao invés de romper para cima, ele fez o que? Rompeu para baixo. Por quê? Porque ele continuou a tendência, mas tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque era isso que eu precisava, era isso aqui que eu precisava. Eu vi o gráfico naquele momento fazendo este movimento. Eu segui o movimento do gráfico. Se você colocar em tempos menores ainda, ele fez aqui, ó, ombro, mais um ombro, e fez isso aqui. Ele fez um W, ele fez um fundo duplo. Ah, Cadu, mas fundo duplo aqui no gráfico de 1 minuto? Sim, meu amigo. Se ele faz fundo duplo em 1 hora, se ele faz fundo duplo em 10 horas, se ele faz fundo duplo em 50 horas, ele faz fundo duplo em 1 minuto também. Também. Agora, é claro, eu estou falando da minha entrada, da técnica utilizada aqui, da entrada, da estratégia que eu utilizei em suporte e resistência aqui. Só que nada disso seria feito, eu teria abortado totalmente esse movimento se o gráfico, o contexto gráfico não me trouxesse essa oportunidade. Quem que trouxe essa oportunidade? O contexto do gráfico. O que é contexto do gráfico, Cadu? Fala para nós aí o que é o contexto do gráfico. O contexto do gráfico é o conjunto da leitura que eu faço, englobando o gráfico, seus movimentos, junto com região, tendência, candle e volume. Então, depois que eu observei o gráfico, a observação do gráfico começa desde o momento onde eu vejo que realmente o gráfico é bom para operar. Observei, analisei o gráfico, vi o que ele está fazendo, aí ele já fala assim, Cadu, eu estou fazendo isso, ó, eu estou fazendo isso, presta atenção. Aí eu tenho que aguardar o quê? Eu tenho que fazer a confluência desses setores do gráfico
para no momento correto eu utilizar uma técnica de entrada, uma técnica de aplicação, uma técnica de compra e venda, uma técnica de entrada, uma técnica de gatilho, estratégia de entrada, estratégia de gatilho, eu não sei como vocês falam, eu vou falando aqui vários termos aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Aí sim, eu faço então uma entrada, depois diminuindo todos os riscos e a possibilidade de entrada em uma região, ou em um momento, ou naquilo que eu acho que o risco é menor. Eu acho no sentido de que eu tive a certeza que ali o risco vai ser menor, então eu vou fazer a entrada ali. Conseguiu compreender como é que eu faço esse caminhar no gráfico? Teve um aluno que perguntou assim, Cadu, como é que você faz para gravar esses padrões? Qual é a memorização que você usa? Qual é a técnica? Eu falei para ele que eu uso a técnica da manutenção. Aí ele falou assim, eu vou procurar sobre isso. Eu falei, não adianta. Essa técnica da manutenção é uma coisa natural. É uma coisa que você pode ler, reler e você vai chegar na mesma conclusão. Isso aqui eu aprendi com a vida. O que o gráfico é? São padrões. O que a gente trabalha no ciclo da vida? Padrões. Então, eu vejo o gráfico como trilhas. Sabe, trilha de caminhada? Isso aí eu expliquei para ele hoje, pela manhã. Trilha de caminhada. Você tem uma trilha. Né? Você faz uma trilha lá. Todo dia você faz aquela trilha. Todo dia você faz aquela trilha. Todo dia você faz aquela trilha. Então você sabe da onde você sai no ponto A para chegar no ponto B. Agora, uma trilha, e eu falo aqui na costa, beirando a costa onde eu moro aqui. Se eu ficar um mês sem fazer essa trilha, 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer com essa trilha? O que vai acontecer se eu não fizer a trilha? Algumas regiões da trilha vão fazer o quê? Vão se apagar. Por quê? Porque se eu não fizer a manutenção da trilha, ela vai se apagar. É necessário que eu faça uma manutenção. Então, quando eu for fazer a trilha novamente, chegar nessa região, o mato vai ter crescido sobre a trilha, eu não vou saber se a trilha vai para esquerda, eu não vou saber se a trilha vai para a direita, eu não vou saber se a trilha vai continuar reto. Então, o que é a manutenção? A manutenção é eu todo dia olhar o gráfico, estudando o gráfico, estudando as técnicas de movimentação, estudando os entendimentos da movimentação do gráfico, observando o que ele faz, o que ele deixa de fazer, por que ele não fez, por que ele faz, por que ele fez um ciclo, por que ele não fez um ciclo, por que ele parou ali, por que ele continuou, algum evento interferiu, não interferiu. Eu estudo os gráficos, eu aprendo a técnica, eu desenvolvo técnicas, eu coloco a aplicação da estratégia em suporte e resistência no operacional, fazendo a manutenção dessas trilhas. O que são essas trilhas? São os caminhos que eu tenho que seguir todo dia. É uma questão sistemática. Então, como é que eu estudo o gráfico? Olhando todo dia as mesmas coisas, procurando todo dia as mesmas coisas e entendendo o porquê de algumas ele não faz, o porquê de outras que ele não faz, quando eu tenho que fazer, quando eu não tenho que fazer, e assim por diante. Por isso que quem está lá no treinamento, eu falo assim, antes de avançar nesse módulo, faça revisões, vai para o gráfico, veja tudo que eu expliquei nas aulas, olha para o gráfico, faça observações, faça a mentalização do que você viu, estude. Aí tem gente que chega lá na frente e fala assim, eu não entendi o que aconteceu. Aí quando eu falo algo lá do primeiro módulo, aí a pessoa fala assim, eu acho que eu não vi essa aula. Eu falei, você viu sim. Você viu sim, só que não houve o que? Manutenção. O que aconteceu com essas trilhas de pensamento, de ideias, de entendimento? Elas se apagaram. Elas foram se apagadas no meio do caminho. Por quê? É algo que você está aprendendo. Se você não está aprendendo, é que nem ABCD, FD, o abecedário. A criança está aprendendo, ela tem que ver todo dia. Tabuada. Tem gente que depois de marmanjo não sabe tabuada. Por quê? Porque viu só para passar na prova. Não fez uma manutenção de tabuada. Aí o que acontece? Esquece, por quê?
trilha, o mato cresce na trilha do conhecimento, na trilha do pensamento, na trilha dos padrões, e você esquece. Esquece mesmo. Esquece mesmo. Então, essa é uma manutenção que você tem que fazer mentalmente. A manutenção das técnicas operacionais em suporte e resistência, a manutenção dessa estratégia operacional para se utilizar em M1, por exemplo, desse gatilho de entrada nas regiões de suporte e resistência, você tem que fazer a manutenção. A manutenção dessas trilhas de conhecimento do gráfico, você tem que fazer isso diariamente. Ah, Cadu, mas sábado e domingo eu quero passear com a minha família. Tal. Eu também sou assim. Tá? Eu vejo o gráfico pela manhã hoje e não vejo mais. Tem gente que à tarde manda, Cadu, como que tá o gráfico? Eu acho que tem gente que acha que eu fico numa sala com 200 monitores, fico o dia inteiro olhando para o gráfico. Não, gente. O gráfico que eu olho é numa tela de 15 polegadas, fiz o que eu tenho que fazer pela manhã, acabou, fecho meu computador, não quero mais saber de olhar para gráfico. Mas isso eu não comecei ontem. Isso aqui são anos. E a manutenção é feita dia a dia, em um processo, em dar tempo ao tempo. Aí tem gente que começa ontem a ver o gráfico, não consegue entender e já fala assim, eu não sirvo para isso, já fica desesperado, já entra naquele ciclo das fases do trader, entra naquelas fases, já coloca a culpa no gráfico, coloca a culpa na corretora, coloca a culpa na andorinha que passou cantando, coloca a culpa no BenTV que cantou lá fora, coloca a culpa em tudo. Menos a pessoa que não faz as manutenções, que não faz a disciplina no processo e não toma conta da sua vida. Porque você tem que tomar conta da sua vida. Se você não tomar conta da sua vida, ninguém toma conta da sua vida por você. É você e você. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso para você? Para você entender que você pode estudar a melhor técnica do mundo, você pode desenvolver a melhor estratégia do mundo, você pode saber aplicá-la, mas se você não utilizar ela com disciplina da forma correta, você vai tomar tinta. Olha que interessante as marcações que eu fiz aqui na região. Olha o que é uma marcação. Dá uma olhada no que aconteceu aqui. Ó. Respeitou aqui, ainda está respeitando aqui. Ele veio fazer uma armadilha aqui, que isso é lá no Forex, eu já falei isso para vocês. Veio fazer essa armadilha, não continuou outro canal, voltou para esse pequeno canal aqui. Por quê? Porque é uma região de interesse dos grandes, tá? Então entenda, o que me leva a entender o gráfico dessa forma? É fazer essa manutenção de estudos, tá? Todo dia, você não precisa ficar apertando o botão, você não precisa ficar comprando e vendendo, mas você tem que olhar para o gráfico, estudar o gráfico, vem aqui, apaga marcações, vem aqui, faz marcações, renova marcações. Opa, Cadu, ele veio aqui, ó. Aí tem um outro canal aqui, aí tem mais um canalzinho aqui. Aí aqui, ó, ele já não fez canal, ele veio buscar aqui embaixo. Estranho, né? Pô, por que esse movimento? Esse movimento aqui não tá fora do padrão? Olha isso. Não tá totalmente fora do padrão? Ah, Cadu, tá assim, ó, porque... Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção você, ó. Olha aqui, ó. Olha o canal, olha isso. Tem alguma coisa de errado? É óbvio que tem, gente. Mas o que é isso? Eu já falei, é uma armadilha dos grandes players lá no Forex para pegar o stop da galera que estava posicionada aqui, ó, para comprar e subir. Então, quando você vê alguma coisa no gráfico aqui que está fora do comum, fique esperto, não aperte o botão, observe, aguarde o momento correto, aguarde o gráfico mostrar para você, dentro da sua técnica, dentro daquela estratégia que você utiliza de operacional em M1, para você ser lucrativo. Não busque adivinhar o que o gráfico está fazendo. Não busque achismo no gráfico. Você tem que fazer isso com razão. Você tem que apertar o botão com razão. Ah, o gráfico não fez nada. Não faz nada. Esses dias teve um aluno que mandou para mim e falou assim, Cadu, hoje eu fiquei olhando o gráfico e tal e eu não vi nenhuma entrada. É errado isso? Eu falei, não, você foi perfeito. Por quê? Porque ele está procurando o quê? Apurar a técnica. Se não tem entrada alguma no gráfico, não faça. Você tem que fazer o quê? Não colocar o seu dinheiro em risco, o seu capital em risco. Então, se não tem movimentações
que o gráfico te mostre uma possibilidade, o que você tem que fazer então? Ficar fora do mercado. É exatamente isso que se deve fazer. Tá bom? Espero que tenha entendido essa estratégia da região de suporte e resistência para o gráfico de M1, que pode ser aplicado em qualquer tempo gráfico, tá? É uma técnica, é claro, mas eu falo estratégia para você entender o que eu estou querendo dizer, porque alguns entendem como estratégia, outros como setups, então eu procuro trazer dessa forma para você entender um pouco melhor. Espero ter ajudado. Se quiser aquele livro sobre os padrões gráficos de forma gratuita, é só entrar lá no Telegram, fazer aquilo que eu falei. Dúvidas, manda lá no Instagram, para mim, no direct. Quer saber sobre o treinamento? Está aí no link da descrição, está lá no Instagram, está aí no banner do canal, está com 60% de desconto ainda, tá? Não saia sem deixar um like, não saia sem depois deixar um comentário nos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, mas não tem o sino ativado, ative para você ficar sabendo das nossas aulas, tá bom? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui!